Oi, meu nome é Júlia. Nesse vídeo eu vou falar sobre o livro Conde de Monte Cristo, do Alexandre Dumas, e a adaptação cinematográfica de 2002, se não me engano. Eu gravei um vlogzinho falando sobre o livro logo depois que eu terminei de ler ele. Eu vou colocar ele aqui agora e depois a gente vai falar do filme. Eu terminei agora de ler O Conde de Monte Cristo, do Alexandre Dumas. Esse é um dos maiores livros que eu já li. Eu comecei a ler ele ano passado, na verdade. Ele tem, né, 1000 páginas, então tudo bem que eu demorei bastante. Mas, cara, esse é um livro daqueles livros que ele é um pouco, mas que ele é épico mesmo. Então, tipo, tu entende ele ser tão grande assim. O livro, tu lê, ele parece uma fofoca, essa é a grande verdade. Porque a história começa, mais ou menos, com o Dantes, o Edmond Dantes, que ele é francês. Ele trabalha, assim, num navio de carga e ele chega na cidade e o capitão do navio fala, cara, tu vai ser promovido a capitão desse navio. Então, tipo assim, tem muita coisa dando certo na vida dele. Ele encontra a menina lá que ele sempre gostou, ele pede ela em casamento, pá, tá tudo dando certo, tudo maravilhoso. Só que tem um bando de invejoso na vida dele. Tem um cara que quer ficar com o posto de capitão, tem um outro cara que gosta da menina dele, quer casar com ela, tem um outro cara que emprestou dinheiro pro pai dele, tá revoltado porque quer ir de volta, e o pai dele já pagou, mas ele tá revoltado mesmo assim. E essa galera decide dar, tipo assim, um golpe no Dantes pra ficar com as coisas deles. Ficar com as coisas do Dantes, né? Então, esses caras, eles meio que incriminam o Dantes de apoiar o Bonaparte lá, que nessa época, assim, eu não entendo tanto de história, tá? Mas nessa época, pelo que eu entendi, como é que é o nome do homem? Não é só Bonaparte. Napoleão Bonaparte. Ele tava lá naquela ilha, já tinha sido exilado e tal, e daí eles estavam incriminando o Dantes de estar conspirando pra trazer o Napoleão de volta pra França. E basicamente consegue incriminar o cara, ele vai preso, ele passa anos na cadeia, muitos anos mesmo, e enquanto ele tá na cadeia, ele decide se vingar dessa galera, ele descobre quem que foi, que incriminou ele, papapá, ele consegue um mega de um tesouro e decide se vingar. E daí, assim, uns 20% do livro, mais ou menos, é esse comecinho acontecendo, ele indo preso, daí ele saindo da cadeia e os 80% é a vingança dele, que é uma vingança, cara, daquelas escorpianas, sabe? Assim, aquela vingança que demora anos e gerações e não sei o que, tipo, até que te destrói. E esse é um livro que realmente ele tem mais de 1000 páginas, mas ele vale a pena ter mais de 1000 páginas, sabe? Porque mesmo ele sendo extremamente longo, tipo assim, não tinha como tu contar essa história de uma forma mais curta. Até dava, mas tipo, ia perder as nuances dos negocinhos, das conversas que iam acontecendo, e que tipo, numa conversa entre dois personagens aqui, lá na frente isso era importante. Então, isso eu achei muito legal no livro. Mas tiveram mais coisas que eu não amei no livro do que coisas que eu gostei, tipo assim, uma das principais coisas que me irritaram nesse livro é que ele parecia ser tudo muito fácil, sabe? Tipo, no começo do livro, o Dantes era assim, tipo, um iludido, sabe? Um coitado, todo assim, sonso na vida, as coisas iam acontecendo, ele só tipo, amigo, você também é meu amigo, tá todo mundo querendo me ajudar, todo mundo é bom. E daí ele se fode, daí ele vê que, tipo, não, as pessoas na verdade não são tão boas assim no mundo. Só que enquanto ele tá na cadeia, ele vai aprendendo um monte de coisa junto com um cara lá que ensina umas coisas pra ele e tal. E é muito, tipo, parece aquelas montagens de filme de super-herói, que a pessoa tá aprendendo superpoderes, pá. E daí tem aquela montagem da pessoa sendo ruim, e da pessoa aos poucos vai ficando boa, até que do nada, tipo assim, numa sequência de montagem de 5 minutos, a pessoa é expert naquilo. E pareceu muito isso no livro, sabe? Tipo, ele fica expert em muitas coisas, do nada. Tipo, ele começa a falar uma trocentagem de idiomas, ele aprende sobre química, sobre cultura, sobre história, sobre um monte de coisa, que é basicamente assim, as coisas que ele usa depois pra conseguir a vingança dele, mas não é lógico, sabe? Tipo, o cara tá numa prisão. A única forma que ele tá aprendendo as coisas é porque tem um outro cara ensinando pra ele, e ele, nossa, tipo, decora todas essas, sabe? Pareceu assim, simples demais. E eu não gosto quando as histórias são assim, tipo, muito simples, parece que não tem consequências, não tem desafios o suficiente. Claro que, tipo assim, não, o cara tá na cadeia, tipo, o que mais que eu quero de desafio pra vida dele? Mas eu digo assim, quando ele vai atrás de montar a vingança dele, meio que tudo dá certo, sabe? Tipo, todos os planos que ele tinha, tem pouquíssimos, assim, ó, é raríssimo mesmo as coisas os imprevistos que vão dando errado ao longo do livro. E eu não gosto disso, eu gosto de livro que tem, tipo assim, uma grande coisa, uma grande vingança, um grande golpe, mas que a pessoa, tipo, faz aquele mega plano detalhadinho e começa a dar tudo errado, sabe? A pessoa tem, tipo, desafios que ela realmente tem que enfrentar ali no meio, e mudar de opinião, e mudar, meu Deus, e agora o que a gente vai fazer com esse plano que não tá dando bem certo? Porque
se tudo dá muito certo, parece muito quadradinho, muito encaixadinho, parece muito uma história infantil, sabe? Tipo assim, a gente vai ter esse plano, a gente vai fazer isso, e deu certo. E não gosto de história assim, porque, tipo, na vida nada é assim, e histórias não tem graça quando as coisas são, tipo, tão, tipo, tudo perfeitinho, tudo dá muito certo pro personagem, sabe? Então, isso me irritou muito nesse livro. Outra coisa que eu não amei tanto assim, é que o livro, ele sofre daquela coisa de fala muito e faz pouco, tipo aquele show don't tell, em inglês tem essa expressão, porque ele fala muito as coisas que estão acontecendo, as coisas que os personagens estão sentindo e papapá, mas ele mostra pouco isso. E eu não gosto muito desse tipo de coisa, sabe? Tipo, por exemplo, uma das coisas que eu também achei que foi fácil e que cai nesse fala muito faz pouco, é que uma das formas que o Dantes descobre que os caras estavam tramando pra ele lá, é porque, tipo assim, os caras escrevem uma carta como se fosse da galera bonapartista lá pro Dantes, e eles, pra disfarçar a letra, eles escrevem com a mão não dominante, então, tipo, pra não parecer a letra deles, enfim. E o cara, sem ter a carta e sem ter a mínima ideia de nada disso, do nada ele brota essa ideia na cabeça dele. E é uma coisa muito tipo assim, talvez eles fizeram assim, tenho certeza que foi isso. E muito tipo, velho, de onde é que tu tirou essa ideia? Que tipo, porque a mão não dominante de todo mundo é igual. Tipo, se eu escrevo com a minha mão dominante, eu sou destra, eu vou ter as características ali da minha escrita, e se tu escrever com a tua mão dominante, tu vai ter as tuas. Mas se eu escrever com a minha mão não dominante e tu escrever com a tua mão não dominante, a nossa letra vai ficar parecida. Eu não sei da onde que ele tirou essa ideia. É uma ideia, tipo, é um tipo de lógica que não faz o menor sentido, mas ela é usada no livro. E tem várias outras coisinhas assim, tem umas paradas de veneno, tipo, se tu bebe veneno, ao longo do tempo tu vai tendo imunidade ao veneno. E tipo, isso me lembrou muito do livro A Princesa Prometida, que tem um filme também, A Princesa Prometida, que tem esse rolê do veneno, só que naquele filme, naquele livro, esse negócio, ele é usado mais num tom cômico, então, tipo, isso funciona, sabe? Aqui, em Conde de Monte Cristo, isso é usado de uma forma séria. E daí tu fica tipo, cara, mas é que não faz sentido isso aí. Só que quando esse tipo de coisa é usado de forma cômica, tu até fica tipo, não faz sentido, mas é um negócio, é o jeito escrachado da história. Só que em Conde de Monte Cristo é pra ser um negócio sério. Daí eu fiquei meio tipo, não faz sentido esse negócio. Pessoalmente, não achei o livro nada uau, assim, mas se eu considerar o contexto histórico, o contexto, né, da literatura naquela época, o livro realmente é muito uau. Porque, tipo, cara, esse livro foi escrito em 1800 e bolinha, então ele foi escrito naquele formato de... acho que é folhetim que chama, sabe? Que ele é escrito cada capítulo vai em um jornal, num dia ou por semana. São 100 e poucos capítulos. Então, considerando esse tipo de coisa, considerando as críticas políticas que ele faz ao longo do livro, todo esse plano mirabolante, que não é uma coisa tão simples assim de pensar, o livro realmente foi muito bom. Eu particularmente não gostei tanto assim. Fico tipo, caralho, 1000 páginas pra não amar um livro, mas valeu a pena eu ter lido, sabe? Tipo, conhecido essa história. Então, se tu tem interesse em ler um clássico desse, e é um livro fácil de ler, tipo, considerando que é um livro publicado em 1800, a linguagem dele é muito fácil. Eu não sei se é porque ele foi traduzido, então, tipo assim, a tradução deu uma simplificada no negócio, mas ele é tranquilo de ler. Eu acho que ele realmente foi escrito pra população leiga, né? Tipo assim, não foi escrito pelos nobres, que tinha aquela linguagem mega, Então, ele é tranquilo de ler. Então, eu recomendo, se tu tiver interesse nesse tipo de coisa, uma história de vingança extremamente épica. Talvez, recomendo ler uma adaptação mais curtinha. Inclusive eu quero ver o filme. Tô aqui, minha cabeça tá... Eu realmente acabei de ler esse livro, então meus pensamentos estão meio bagunçados. Mas eu vou ver o filme. Se eu conseguir, não sei nem onde que tem disponível esse filme. Daí, se eu conseguir ver ele, eu faço outro videozinho aqui comentando sobre. Falando do filme agora, eu vi esse filme ontem à noite, fucei a internet inteira atrás desse negócio, fucei em Netflix, em Globoplay, HBO, Disney Plus, não tinha encanto nenhum, fucei em tudo que era streaming que eu tinha, nada, fui achar onde? No YouTube, de graça. Qualidade de uma batata, tipo essa qualidade aqui, né, porque eu tô tendo que gravar num lugar diferente hoje, porque o céu tá, assim... vai chover daqui uns 10 minutos, tá tudo escuro. Então eu tive que vir aqui num outro lugar que tava um pouquinho mais claro, porque senão ia aparecer eu na câmera. Tá um caos hoje. Mas voltando, falando sobre o filme que eu vi ontem. Cara, foi uma adaptação muito boa. E tipo, o filme é muito diferente do livro. Mas as coisas que eles mudaram pra conseguir fazer o filme fazem total sentido. Porque, primeiro que assim, né, o livro tem 1.200 páginas, se não me engano. Então, como é que tu vai socar tudo isso dentro de um filme de 2 horas? Então eles tiveram que cortar muitos personagens, cortaram várias linhas da história, simplificaram muitas coisas pra conseguir dar tempo de explicar ali, né, no que tava acontecendo. Mas ficou muito bom, tipo,
Normalmente eu sou aquela pessoa chata cri-cri que fica, mas o livro não é assim! Mas eles mudaram a história! E tipo, sim, mudaram a história. Só que as coisas que eles mudaram fizeram muito sentido, sabe? Tipo, desde o comecinho do livro ali já tem algumas coisas diferentes e que eu fiquei até meio tipo, gente, sabe quando assim, eu olhei até, porque eu tava vendo um negócio, um filme gratuito no YouTube. Eu fiquei, será que eu tô vendo o negócio certo mesmo? Tava meio confusa, mas realmente tava e desde o comecinho ali algumas coisas são diferentes, e daí tipo assim, o caminhar da história, a introdução da história é diferente, mas a forma como o filme adaptou tudo isso fez muito sentido. Outra coisa que eu gostei muito na adaptação do filme é que ele é muito mais engraçado. Eu não sei se eu não captei esse humor no livro, mas no filme eu captei. E uma das coisas que eu não tinha gostado no livro do Conde de Monte Cristo é que ele se leva muito a sério, mas ele, ao mesmo tempo, faz umas coisas que não fazem tanto sentido assim pra história. E no filme, tiveram várias coisas que foram em tom de piada, tem várias sacadinhas engraçadas, sabe? Aquelas falas do personagem terciário que ninguém nem liga pra ele, mas que são engraçadinhas. E isso eu sinto que fez toda a diferença na história. Eu queria muito que o livro em si tivesse sido mais assim, porque apesar dele ser um livro de drama e com personagens complexos e que mudam muito ao longo do tempo, e uma história meio pesada, né, de vingança, mas se tivesse esse pequeno elementozinho de comédia ao longo do livro, eu sinto que a história ia ser mais rica, porque não ia dar essa estranheza de, tipo assim, parece que tá sendo meio bagaceiro, sabe? Apesar de colocar comédia bagaceira, ele ficou menos bagaceiro. Mas uma crítica que eu tenho do filme é que, tipo assim, no livro, o Conde de Monte Cristo, ele vai preso, daí ele sai da cadeia e ele volta pra sociedade, né, depois de muitos anos, e ninguém reconhece ele. E no livro, tu fica, tipo assim, tá, vai, sabe? Mas no filme é o mesmo ator. Tipo, eles pegaram o mesmo ator do Dantes, assim, jovem, daí ele passa, se não me engano, uns 15 anos na cadeia, e é o mesmo ator, só com, tipo, um estilo de barba diferente. Eu fiquei tipo, como? Como que ninguém vê que é esse homem? O amor da vida dele não reconhece ele. Eu fico tipo, gente, para, né? Queria que eles tivessem pego pelo menos um atorzinho diferente, sabe? Ou faz uma maquiagem, sabe? Tipo assim, de umas rugas na cara dele. Eu não sei lá, mas ficou um negócio meio... Mas apesar desses detalhezinhos assim que me incomodaram um pouquinho, eu acho que a adaptação realmente é muito boa, porque ela fez o que ela conseguia fazer com o tempo que ela tinha, sabe? Porque realmente, assim, é um livro de 1.200 páginas, só que ele não tem encheção de linguiça, sabe? Não é assim, 1.200 páginas dava pra ter socado, assim, em 200 e ia ficar tudo ok. Não, realmente esse livro tem muitas páginas, mas muita coisa acontece ao longo da história, porque esse negócio da vingança que o Dantes vai fazendo ao longo do tempo, ele tem muitas nuances e tem muitas coisinhas que começa aqui, a sementinha vai crescendo, até que lá, aquele treco dá resultado. E no filme, eles tiveram que, né, fazer assim uma versão miojo do negócio, mas ainda ficou muito legal. E agora eu queria saber de vocês, se vocês já assistiram esse filme, o que vocês acharam, se já leram o livro. Parabéns, porque realmente é um livro bem grande e cansativo. E eu acho que, assim, esse tipo de livro gigantão, clássico, pesado, eles assustam, né? Porque, tipo, nossa, é um livro enorme, é um clássico, né? Tem todas essas dificuldades envolvidas. Então eu realmente acho que vale a pena tu assistir uma adaptação de filme, ler uma versão reduzida do livro pra ver se tu tem interesse naquela história, porque senão investir 1.000 e poucas páginas pra ler uma história que talvez tu não goste, na minha opinião, não vale tanta pena assim. E se quiser ver um outro vídeo onde eu falo sobre alguns outros dos clássicos que eu gosto na minha vida, eu vou deixar aqui do lado um vídeo onde eu falo sobre os meus clássicos favoritos, porque eu não sou de ler tanto clássico assim, mas tem alguns específicos que eu leio e eu fico tipo, cara, é por isso que as pessoas falam que clássicos são bons, sabe? Dá aquela, tipo, não, realmente vale a pena esse negócio. Apesar deles terem uma linguagem meio ultrapassada, né? Mas eles são muito bons mesmo. Então vou deixar o vídeo aqui, porque tem uns ali que são, favoritos da vida. E se tu for novo por aqui, se inscreve aqui embaixo no canal. Eu falo sobre livros, leitores e literatura toda semana e eu vejo vocês no próximo vídeo.